Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Liga dos Campeões está chegando a sua grande decisão neste sábado, por isso já vamos começar a gravar conteúdos e falar um pouco mais sobre esse grande jogo que será PSG versus Inter de Milão. Então já peço a você desde aqui, já deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e dê aquela força jogando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Esse primeiro vídeo é sobre como a Internazionale chega para essa decisão, falando um pouco sobre a campanha e sobre também como esse time joga, os destaques positivos e negativos pensando nessa final contra o PSG. Então, começar primeiro com a campanha. Inter de Milão passou muito bem, pessoal, teve uma das 4 melhores campanhas da fase de liga, mesmo poupando vários jogadores em alguns momentos, rodando o elenco, sofreu apenas um gol nos 8 primeiros jogos. Isso fez com que o time avançasse direto às oitavas, onde foi passando com tranquilidade pelo mata-mata, eliminando o Feyenoord, por exemplo, nas quartas. O Feyenoord eliminado o Milan na fase anterior. E sem sofrer, o time foi avançando até chegar à semifinal contra o Barcelona. E sim, 2 jogos espetaculares, onde a Inter também mereceu, né? Já fiz vídeo falando um pouco mais sobre isso, mas também mereceu. A Inter também teve muitos méritos na classificação contra o Barcelona. Novamente uma semifinal épica contra o Barcelona para fazer a Inter avançar e chegar a uma grande decisão de Champions, assim como foi na sua última conquista em 2009 e 2010. Essa que é a 7ª final da Liga dos Campeões da Internacional em sua história. Perdeu 3 em 67 para o Celtic, em 72 para o Ajax e a mais recente, né, em 2022 e 2023 contra o Manchester City, e venceu 3, né, em 64 contra o Real Madrid, em 65 contra o Benfica, no bicampeonato de sequência, e a última em 2009 e 2010 contra o Bayern de Munique no Santiago Bernabéu. Essa também foi a última vez que um time italiano conquistou a Liga dos Campeões. Já faz muito tempo que a gente não tem uma Itália chegando ao topo do futebol europeu. E olha que a gente teve a Juventus com alguns vices e a própria Inter também. Vamos ver se será dessa vez que a Itália vai quebrar esse longo jejum na Champions. A Inter, que até o confronto com o Barcelona tinha a melhor defesa da competição, depois também dos tomar 6 gols, né, nos 2 jogos, acabou perdendo um pouco esse posto, mas ainda assim é um time que tem um sistema defensivo forte. É uma Inter que acabou não conquistando o título italiano, né, tinha a possibilidade de conquistar o triplete. Chega a essa decisão sem nenhum título, isso pode ser uma pressão a mais para esse jogo, porque na Copa da Itália caiu na semifinal para o Milan. Na reta final italiana acabou perdendo o título para o Napoli na disputa ponto a ponto, onde a gente também deu muito mole durante toda a competição, mesmo sendo o time melhor. Tinha condições e teve totais, assim, condições de ganhar o título e ganhar até com um pouquinho de menos tranquilidade, mas não fez, perdeu suas chances, isso custou caro e acabou dando ao Napoli, né, esse Scudetto, que é também incrível o trabalho do Conte. E agora chega dos campeões com a sua última chance de título nessa temporada, e um título que coroaria esse grande trabalho que faz o Inzaghi. A Inter, quando chega naquela final contra o Manchester City, foi uma Inter que estava oscilante. O Inzaghi tinha pressão, né, sobre suas costas. Talvez se não fosse aquela boa campanha da Champions, poderia inclusive ter sido mandado embora no final daquela temporada. Mas a partir daquela campanha, a partir do quanto que a equipe jogou bem naquela final contra o City, apesar da derrota, parece que isso deu um gás novo pro trabalho. A temporada seguinte, né, a temporada passada, foi uma Inter dominante, um dos títulos mais dominantes do campeonato italiano nos últimos 10, 15 anos. Realmente um domínio muito acima. E o time acabou até dando uma rifada na Champions, isso custou caro. Poderia ter ido mais longe na Champions na temporada passada, inclusive. Mas esse ano não, o time foi se reforçando, foi aumentando a profundidade do elenco, justamente para conseguir ir bem em 2 frentes. E foi, né? Brigou pelo título italiano até o fim, acabou dando moles e perdeu a taça, foi longe na Copa da Itália. E é premiada com essa grande temporada de Champions e um título italiano que premiaria não só esse trabalho do Inzaghi, que o time foi bem melhorando, e um time muito bem treinado, a capacidade dele de potencializar esses jogadores. Ele já pegou, querendo ou não, uma estrutura com o Conte, apesar do Conte com seus programas de relacionamento, e ele conseguiu melhorar o que já tinha de bom. É uma Inter com tem uma série de bola assim, fantástica, uma das melhores do mundo. É um time que consegue, em poucos passes, chegar à área adversária, e não é só roubando e saindo no contra-ataque, não, é em poucos passes, começando desde trás. Se você pega o gol, por exemplo, o primeiro gol contra o Bayern de Munique, é isso, a Inter começa jogando desde trás, e cara, em poucos passos, em movimentação, já chega lá na frente. É um time que tem essa capacidade de envolver o adversário, mesmo adversários mais fortes que têm assim, mecanismo de série de bola muito bem feito, e claro, tem jogadores para executar isso. Porque você pode ter um jogo mais longo com o Thuram, que tem essa qualidade, uma bola mais longa buscando os alas laterais, principalmente o Dumfries, que é um cara fisicamente muito forte e ganha muito do pelo alto.
ou você pode ter série de pé em pés. Você tem zagueiros com essa qualidade, especialmente o Bastoni pela esquerda, que, cara, que zagueiro espetacular. Tem o Di Marco avançando, por mais que essa reta final da temporada dele seja abaixo até por questões físicas, é um cara, para mim, o melhor lateral ala das últimas 2 temporadas. O Dumfries também nem se fala, só o tanto que ele jogou de bola na final contra o Barcelona e o como ele é importante nesse time do Inter, justamente com esse ala pela direita avançando bastante, explorando os espaços. Ele faz isso muito bem, também na seleção holandesa, quando tem oportunidade. E claro, meio campo. Você tem um trio de meio campo que são 3 jogadores que sabem muito bem trabalhar com a bola. O Çalhanoğlu, que com o Inzaghi foi transformado nesse primeiro homem de meio campo e, cara, se deu muito bem. O Mkhitaryan, que também foi sendo recuado para ser esse meio campista e cresceu e se encaixou bem nessa posição. E principalmente ele, o Barella. O Barella é o grande meio campista desse time, é um dos grandes jogadores dessa Inter, é um jogador que, sim, se ele amanhã falar, não, quero sair da Inter, o que não vai faltar é time querendo o Barella, porque ele é um meio campista de altíssimo nível. Não só ele, mas Bastoni, entre outros. Inter tem jogadores de altíssimo nível também. Apesar do futebol italiano às vezes passar um pouco despercebido em relação a outras ligas, como Premier League, Campeonato Espanhol, a Inter tem jogadores de altíssimo nível. E o Barella que faz de tudo, pode ajudar na construção, chega na frente, e é um meio campista cada vez mais completo. E então você tem a movimentação do ataque, você tem um Lautaro Martinez que pode recuar, ele também sabe atacar as costas, o Thuram também faz esse jogo de pivô, também é um cara que pode ser acionado em profundidade. Então é uma Inter que a partir da sua saída de bola consegue envolver o adversário de diferentes formas. E é uma Inter que uma das qualidades que eu mais gosto nesse trabalho do Inzaghi é isso. É um time que sabe se adaptar ao contexto do jogo, ao adversário. Pode muito bem ser dominante no campo de ataque, subir suas linhas, pressionar lá na frente e criar contra defesas fechadas, seja explorando a chegada dos alas no ataque como se fossem atacantes, a movimentação no meio campo, as subidas dos zagueiros, os zagueiros principalmente do lado da Inter, eles têm liberdade para avançar, não só ficar lá atrás com uma linha de 3, não, eles têm liberdade para avançar, principalmente o Bastoni, que faz isso muito bem, mas dependendo de quem joga na direita, o Darmian ou o Bissek também tem essa liberdade, esse incentivo para que eles avancem, para que eles ajudem na fase ofensiva e sejam mais uma opção de ataque. E você tem uma dupla de ataque que, cara, é muito afiada, porque mentiu o Lautaro com o Dzeko e com o Lukaku funcionava muito bem. E chega o Marcos Thuram e, cara, encaixa também perfeitamente com o Lautaro. Pô, muito bom uma dupla de ataque funcionando tão bem assim. Esses dois funcionam bem. E é uma Inter que é isso. Ela consegue criar contra equipes mais fechadas, pode subir suas linhas para marcar mais em cima se for necessário, como também pode jogar mais atrás, mais fechadinha e apostar nos contragolpes. É um time que sabe fazer isso também e sabe fazer bem. E sabe também se defender mais forte, fechar os espaços, confiar na força defensiva, que tem uma bola parada perigosa. O Bayern de Munique, eu digo, inclusive, no jogo de volta, usa a bola aérea para conseguir sair do sufoco e garantir a classificação. Então é um time, é um trabalho já de longo prazo muito bom do Inzaghi também por isso, a versatilidade que esse time tem, que passa também pelas características dos jogadores. Você tem jogadores que oferecem mais de um jogo, mais de um tipo de jogo. E isso, dentro da ideia, combina muito bem. Falando de banco de reservas, a Inter tem boas opções, tanto para defesa quanto para meio, de diferentes características. Pô, para defesa, se quer mais segurança, um cara mais proteger a área, você tem um De Vrij, que sendo uma opção, geralmente com Acerbi e Bastoni, você tem um De Vrij podendo formar esse trio, tem um cara mais proteção de área, que é um zagueiro mais rápido, Bissek, por mais que tenha seus momentos também, né, de não passa aquela segurança, tem seus altos e baixos, é um zagueiro promissor e que tem uma velocidade muito interessante, tanto que o Inzaghi usou ele contra o Barcelona, ele teve seus bons momentos marcando esse ataque mais rápido do Barça. Inclusive, se eu tivesse que palpitar, eu acho que ele até vai ser titular justamente por isso, com um ataque tanta velocidade como esse do Napoli, tem um zagueiro também veloz, não só na esquerda com o Bastoni, mas também na direita, pode ser importante. Você pode ter nesse trio de zaga Darmian ou Carlos Augusto, para dar uma característica diferente a esse trio. Jogadores que não são exatamente zagueiros, apesar de poder jogar no trio, mas jogadores que muitas vezes são alas. O próprio Darmian pode ser um ala pela direita ou pela esquerda, até para dar mais força defensiva. Você tem Dumfries e Di Marco são titulares, mas, por exemplo, um Carlos Augusto é o reserva do Di Marco e, assim, ele também foi importante nessa campanha. Por exemplo, nos jogos contra o Bayern, especialmente no jogo de ida. E ele é um reserva muito útil, um cara que seria titular em vários times médios, bons, também não só do futebol italiano, mas do futebol europeu. É um reserva de luxo que a Inter tem no Carlos Augusto.
Você tem nessa temporada, chegou o Zalewski da Roma, que é um ponta que foi recuado para ala, é um cara também mais ofensivo. Então você tem opções para ala, para diferentes características, para diferentes momentos até. Os jogadores que não, tanto de Marco quanto do Dumfries, eles se esforçam bastante decisivamente nesse vai e volta, então muitas vezes os dois até saem durante o jogo. No meio campo você tem o trio titular com Barella, titular no Gui Mkhitaryan, mas você tem no banco. Tudo bem que o Zelinski ainda não deslanchou como esperado, mas é um bom jogador, e principalmente o Fratesi, que é um dos 12º jogador dessa Inter, e é um cara que saindo do banco vem sendo importante nessa caminhada da Champions, como foi contra o Bayern, né, fazendo o gol da vitória em Munique, e é um cara que oferece essa chegada mais à frente, até mais do que os outros meias da Inter, e pode ser muito importante, tanto nos momentos de ser Inter, apesar de um jogador que chegue mais à frente buscando gol, ou até de contra-ataque. A única questão aí é se precisar de atacante. O Lautaro Martinez jogou no sacrifício contra o Barcelona, vai ser titular na final da Champions, mas que ele não é uma dúvida. Até que ponto ele está 100%? Será que ele aguenta, por exemplo, 90 minutos? Será que ele aguenta esse jogo precisar ir para prorrogação? Essa é uma questão importante, porque o Lautaro é o cara desse time. É o grande líder, é a grande referência hoje técnica. E a reserva do ataque é um problema, porque o Arnautovic, péssimo, dá para dizer que um dos motivos da Inter ter perdido o italiano passa também pela falta de um atacante reserva mais confiável, porque o Arnautovic perdeu muitas chances e isso custou caro. O Correia também não é esse reserva confiável. Quem foi contratado para isso era o Taremi. Só que essa primeira temporada dele de adaptação não conseguiu deslanchar, não conseguiu ter o bom desempenho que teve, por exemplo, no Porto. Chegou com expectativa de ser esse bom reserva para Turan e Lautaro e até agora não foi. E tanto que é a primeira opção do ataque, mas ainda não deslanchou. Então, esse é um problema da Inter. Se precisar dos atacantes reservas para tornar o time mais ofensivo, etc., aí a equipe sofre mais. Por mais que tenha boas opções saindo do banco meio para defesa, essa questão do ataque é um problema. E quando falamos da Inter, além já falei de zague, reservas e tudo mais, temos que falar também da questão dos seus pilares. Você tem no Sommer, que vem fazendo uma ótima temporada, sendo um goleiro seguro, mas principalmente os pilares de linha, né? Porque a Inter tem em Bastoni, Di Marco, Barella e Lautaro 4 jogadores, sim, muito acima da média dentro da sua posição, 4 jogadores que sobem o nível desse time muito alto. E 4 jogadores que estão até hoje na Inter porque eles querem estar na Inter. E se eles amanhã falarem que querem sair, o que não vai faltar é time querendo eles, porque são jogadores de altíssimo nível. O Bastoni já faz umas 2, 3 temporadas os melhores zagueiros do mundo. Eu acho que nessa, inclusive, ele pra mim é o melhor. Pô, temporada de altíssimo nível, defendendo cada vez melhor, mas a capacidade dele construir muito acima da média. Você tem o Di Marco, que apesar desse final de temporada sendo baixa, é pra mim o melhor ala lateral esquerdo do mundo nas últimas 2 temporadas. É um cara também crescendo temporada após temporada. O Barella dispensa também jogadores de altíssimo nível e o Lautaro como essa grande referência. Então você tem uma espinha dorsal formada por esses 4 jogadores que eleva muito o nível desse time. São 4 jogadores capazes sim de dentro das suas posições decidir um jogo. Bastoni com desarme, um passe vai iniciar a jogada, o Di Marco chegando à frente, o Barella também sendo esse motorzinho, o Lautaro definindo. E você tem ótimos companheiros, complementos a eles, Thuram, Dumfries, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, etc. Então é um time bem treinado, um time que tem qualidade em todos os setores. Uma preocupação com a Inter é a questão física. A gente já viu a Inter nessa final de temporada fisicamente dando sinais de cansaço. Fisicamente o time foi se arrastando. Quando chegou a semifinal contra o Barcelona, eu tinha essa preocupação, até comentei que, cara, a Inter tava dando sinais e acabou o gás. E o time se esforçou demais, fez um grande esforço, usou as últimas energias para fazer de tudo para tentar passar do Barcelona e conseguiu. Tanto que nas rodadas seguintes acho que a gente viu o Inzaghi poupando vários jogadores, dosando minutos, justamente por isso que a Inter está dando sinais claros de desgaste. Isso também acabou atrapalhando na luta pelo título italiano. Então, até por isso o Inzaghi vem poupando nos últimos jogos, até depois o Napoli ter ultrapassado, também deu uma largada de mão. Justamente por isso, porque ele percebeu que o time, os principais jogadores, não ia aguentar se ficasse forçando muito. Então essa questão física pode ser uma situação, porque o PSG que não tem um calendário mais tranquilo, o time consegue chegar mais inteiro fisicamente. Mas essa é uma questão. Contra o Barcelona, a Inter mostrou, no segundo tempo, especialmente, a Inter mostrou um pouco de mais de fragilidade defensiva contra o Bayern, contra o Barcelona, um time que foi tendo uma queda. Começou um primeiro tempo no nível altíssimo, pressão, etc. Mas, assim, foi tendo quedas físicas na segunda etapa. E isso pode ser perigoso para a time na Inter. Vamos ver como esse time chega fisicamente, já que o Zague foi poupando jogadores.
e tem, querendo ou não, uma semana em relação ao último jogo para essa final de Champions, mas é uma Inter que, assim, tem totais condições de ir lá e ganhar do PSG, porque é um time que sabe se adaptar de diferentes formas, e fico curioso saber qual vai ser a estratégia. Se vai ser uma Inter que vai subir para tentar sufocar e pressionar o PSG na série de bola, e com isso correndo o risco de dar campo para o ataque veloz do PSG, se vamos ver uma Inter jogando mais retraída, buscando mais contragolpes. Fico curioso para saber qual vai ser a estratégia adotada pelo Inzaghi. Mas é isso, pessoal. Essa é a minha análise sobre essa equipe da Inter de Milão, que chega à grande final. Um grande time e chega à final de maneira merecida. E nessa coroação, quem sabe com o título do grande trabalho, não só feito pelo Inzaghi, mas também pela diretoria da Inter, na contratação de vários jogadores que eu citei chegaram no clube por um preço bem legal, ou são jogadores que chegaram em final de contrato e para agregar no time. E também seria uma coroação de vários jogadores que estão jogando bola pra caramba já faz algum tempo. Mas eu quero saber de você, o que acha desse time da Inter, e se você acha que eles vão ser campeões ou não, deixe nos comentários se concorda, discorde alguma coisa que eu falei no vídeo. Não esqueça de dar like aqui no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força jogando esses demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo, você que veio até o fim, tchau, tchau e até a próxima.